Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 57.400 dólares nesse momento, se valorizando 2,70% nesta abertura de semana. Estou novamente para uma nova análise do Bitcoin, dessa vez com o meu coletinho, que muitos dizem ser de Faria Limer, né? Vocês gostam de tirar sarro do meu coletinho, mas vamos para uma nova semana de análises aqui no canal, dessa vez com o Bitcoin em alta, puxando também um pouquinho aqui um cenário de recuperação para as altcoins. Tem bastante informação importante para a gente repercutir nesse vídeo. Fiquem até o final, porque nós repercutiremos muitos dados importantes. Olha só, um briefing para vocês. Vamos falar de alguns fatores bullish do mercado que estão passando despercebidos por grande parte dos investidores neste momento de medo, já que o Bitcoin teve uma queda de 10% somente na semana passada, né? Isso acaba tirando o foco de muita gente. Falaremos do preço médio dos ETFs de Bitcoin à vista da Bolsa Americana. Essa é uma informação que eu vinha pesquisando já há algumas semanas aí, tentando buscar essa informação para compor a nossa leitura de mercado e, quem sabe, entender aí como que o preço pode estar se comportando também, né? Vou trazer para vocês já na sequência aqui, já vou dar essa informação logo no começo do vídeo. A gente vai também repercutir aí essas vendas do governo alemão. Eu fiz uma enquete interessante, querendo saber a opinião de vocês em relação ao desenvolvimento desse ciclo, em que ponto nós estamos. Vamos repercutir isso também, assim como dados econômicos, dados macroeconômicos importantes, que também compõem a nossa leitura aí cíclica do mercado, e gráficos ao vivo aqui do Bitcoin e de outros índices que são importantes para nós nesse monitoramento que a gente faz. E vamos nessa então, sem mais delongas, partir aqui para o vídeo. E olha só, investidores, o Bitcoin nesse momento, na verdade os ETFs de Bitcoin à vista lá da Bolsa Americana nesse momento tem aqui um preço médio, considerando todas as compras que aconteceram desde 11 de janeiro, lá na casa dos 56.202 dólares, né? Então, fica aqui uma reflexão, né? Será que esses ETFs vão permitir, vamos dizer assim, que o preço mantenha-se abaixo do seu preço médio? Essa informação aqui vale o like no vídeo, fala a verdade. Informação difícil de conseguir, mas está aqui, olha só, o preço médio da BlackRock está aqui em 57 mil dólares, o preço médio da Fidelity está em 54.600 dólares, 54.698 dólares, o ETF da ARK Invest está aqui em 54.897 dólares, então a gente pode arredondar ali que de 55 mil para cima é onde a gente tem os preços médios dos principais ETFs, dos ETFs que tem os maiores volumes de negociação, né? E é claro que a gente está falando aqui de ETF, quem compra a cota de ETF são investidores, muitos institucionais que querem ter exposição ao Bitcoin. Isso faz com que os ETFs, as gestoras dos ETFs tenham que comprar Bitcoin. Então, é claro que a gente está falando aqui do preço médio dos ETFs, mas considerando, é claro que levando em consideração esse comportamento diferente, né? Esse fator diferenciado que os ETFs têm, que são as compras dos clientes deles que fazem com que eles comprem os bitcoins, né? E é claro que o preço médio do ETF não quer dizer que seja exatamente o preço médio do cliente, né? Muitas vezes o cliente pode vender no pânico lá e vender no prejuízo, e ainda assim o preço médio do ETF está ali numa faixa interessante. Mas o que a gente conclui? Que olhando para os ETFs, de uma maneira geral, não é interessante que o preço médio do BTC, ou que o preço do BTC fique ali muito abaixo dos 55 mil dólares, né? Haverá defesa? Haverá defesa por parte desses institucionais que se expõem através dos ETFs? Olha só, a gente tem outros ETFs aqui, ó, com preço médio em 60 mil, 58 mil, 61 mil, 57 mil, 63 mil GBTC, ou seja, acima de, na verdade, abaixo de 55 mil a gente só tem dois, né? Esse BitB e o BTCO. Não lembro exatamente quais são as gestoras desses dois aqui. Mas enfim, por enquanto o preço do Bitcoin vai se mantendo acima desse preço médio aqui dos ETFs, né? 57.300 dólares. Então vamos ver como que esses ETFs vão também se comportar com essas quedas do Bitcoin, e se novos inflows vão entrar durante essa semana, né? Seria interessante a gente observar entrada de capital pelos ETFs da Bolsa Americana. A gente vai monitorar isso aí nesses próximos dias, tá? E olha só, caras, a Binance
obteve, isso foi nos últimos dias aí, eu não tinha trazido essa informação para vocês, mas ela é muito importante. A Binance obteve uma vitória aí naquela ação, né, que tem em disputa a SEC e a própria Binance. A Binance estava alegando que a SEC estava alegando que a Binance é uma corretora, uma empresa que negocia securities, né, valores mobiliários, e os juízes, por enquanto, deram uma vitória que, na minha leitura aqui, pelo que eu entendi, ainda é uma vitória parcial, não é exatamente a vitória final desse processo, mas indicando aí um favorecimento à Binance, né, nesse processo, e colocando pra gente que, pelo menos até o momento, olha só, não existem provas ou nada conclusivo de que, de fato, a Binance negociou securities, né, valores mobiliários. E isso, caras, é uma vitória para a indústria. Não tire do radar tudo o que está acontecendo no campo regulatório também, tá? Isso é muito importante, porque a gente tem aí, basicamente, os pilares, né, que vão sustentar a indústria, a infraestrutura da indústria, os pilares em termos regulatórios estão sim sendo construídos e a indústria está vencendo, a indústria está se fortalecendo e por mais que os preços tenham caído aí nos últimos dias, existem fatores fundamentais importantes e que têm se desenrolado em favor, né, da indústria de blockchains e criptografia. Só lembrando que a Coinbase já tinha também vencido uma ação, né, de caráter parecido, né, em que a SEC estava alegando que eles negociam valores mobiliários e eles também obtiveram aí essa vitória enfim, o judiciário americano indicou que não, a Coinbase não negocia valores mobiliários, né? Então, pouco a pouco, a SEC, que é um órgão ainda contra as criptomoedas, né, que é um órgão que está sempre atacando aí instituições do mercado cripto, cada vez mais acumulando derrota em cima de derrota e, enfim, a indústria vai se desenvolvendo dessa forma e ganhando força, ainda que isso não está se refletindo nos preços nesse momento, né? E a gente também não pode tirar do radar, caras, o ETF de Ethereum que está para ser aprovado, né? Tem aí várias mídias noticiando que essa aprovação vai acontecer no dia 15 de julho, que seria a semana que vem. A gente poderia, quem sabe, ter a negociação desses ETFs já começando a partir da próxima semana, né? Nessa semana a gente ainda tem o CPI, né, que é um importante indicador da inflação americana que vai ser divulgado em 11 de julho. Também vamos manter isso no radar e repercutir aqui no canal. Tomara que o CPI venha aí mostrando o arrefecimento da inflação. O FIT 21 vai também repercutir lá no Congresso americano, né, que é basicamente todo o arcabouço regulatório do mercado de blockchains e criptografia lá dentro da jurisdição americana, e dependendo dos desdobramentos a gente também pode ter aí fatores positivos. Eu acho até que essa é a tendência, tá? Que a gente tenha fatores positivos relacionados ao FIT 21 para a indústria, não sei exatamente se nessa semana, mas com certeza com a abordagem que os políticos vêm tendo, a nova abordagem que os políticos vêm tendo em relação à indústria de blockchains e criptografia lá nos Estados Unidos, a tendência é que o FIT 21 venha favorecendo um ambiente mais friendly para a indústria. Então, caras, apesar dos preços, apesar da gente olhar preço e ver que teve queda e tal, tem muita coisa para a gente olhar, para a gente fazer uma leitura mais assertiva de mercado e conseguir se posicionar a favor de um movimento de médio para longo prazo, né, que vai acontecer, e não ficar se assustando com quedinhas que acontecem aí, e enfim, a gente tem na verdade que aproveitar esses momentos, né? E olha só, essa reflexão do Lark Davis lá no Twitter. Isso aqui é falando basicamente dos ETFs de Ethereum, né? Para aqueles que assim, ainda não conheceram a força da Ethereum em um ciclo, grande parte dos novatos do mercado não conhecem realmente a força da Ethereum, não sabem o poder que ela tem de puxar o carro na indústria. Vocês vão ver isso acontecer. Tá? E para quem ainda não conhece a força da Ethereum, é só importante lembrar que, olha só, o governo alemão não tem token ETH para vender, a MTGOX não tem tokens ETH para vender, o governo americano não está vendendo tokens ETH, o supply de ETH nas exchanges atingiram
as mínimas de 8 anos. Eles têm apenas 10% do supply de Ethereum para negociar dentro das corretoras. Não existe pressão de venda na Ethereum por conta de mineradores, tá? Então, eu sou um entusiasta da Ethereum, acredito no poder que ela tem de influenciar na precificação, inclusive dos ativos, nos demais ativos, nas outras infraestruturas, até concorrentes da indústria, e sigo otimista apesar dessas oscilações de preço, e relembro novamente, os ETFs de ETH estão para serem negociados na Bolsa Americana. A Ethereum vai entrar para a Bolsa Americana. Isso está para acontecer. Investidores, vamos ver como que isso vai se refletir nos preços do token ETH nesses próximos dias e semanas aí, né? E falando aqui de uma dinâmica de curto prazo, ainda, porra, desse puta assunto chato que eu não aguento mais ter que ficar falando disso, o governo alemão vendendo bitcoins. Eles movimentaram aí nessas últimas horas, mais 1.000 bitcoins, uma quantidade de 56 milhões de dólares, foram movidas aqui para algumas exchanges, né? Olha só, Bitstamp, Coinbase, né? E eu estava vendo esse estudo gráfico que relaciona essa queda do Bitcoin com os momentos, né, de movimentação desses bitcoins do governo alemão. Olha só, aqui foi uma movimentação, aqui a gente teve uma outra movimentação, aqui a gente teve uma outra movimentação, a gente tem mais uma movimentação acontecendo aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai cair? Não vai? Você vai vender? Você vai se desesperar? O que você vai fazer? Ou você vai focar naquilo que é bom, ou você vai acumular bons ativos, ativos de qualidade da indústria, né? Meme coins estão derretendo. As meme coins foram as que mais subiram também aí, né, nesse primeiro trimestre. Então elas estão derretendo. Foque naquilo que tem qualidade, cara. Mas esse ativo aqui ele tem qualidade, mas ele não tem ainda uma narrativa. A narrativa tá muito fraca. Exatamente nele, então, que você tem que prestar atenção, tá? Porque provavelmente, se ele tiver qualidade, você vai estar antecipando a narrativa. Não espere a narrativa, brother, se antecipe. Um investidor safo se antecipa às narrativas. Na hora que a narrativa começa, ele já está posicionado. Essa aqui é a real. E olha só, eu fiz ontem uma enquete aqui no canal, muito interessante para saber a opinião aqui dos investidores que estão participando das nossas dinâmicas por aqui. Eu perguntei para você, o bull market das criptomoedas, aí deixei aqui o campo para a pessoa preencher com o voto dela. O bull market das criptomoedas nem começou de verdade? Está na metade ou chegou ao fim? Por enquanto, 911 votos, né? E a gente tem aqui 59% dos investidores indicando que o bull market das criptomoedas nem começou de verdade. Para mim faz sentido esse voto, tá, investidores? Porque se a gente olhar, a gente tem aí um cenário em que, porra, 70, 80, até quem sabe 90% das altcoins estão nas mínimas ainda do ciclo, né? Se a gente olhar gráfico por gráfico, eu fiz esse exercício, olhei gráfico por gráfico aqui de, nossa, muitas altcoins, caras, temos muitas delas que retornaram a patamares que nós só tínhamos em 2023. Vocês lembram em 2023, no final de 2023, que quando as criptos deram aquela acelerada, a gente viveu aquele dezembro super legal, aquela semana do Natal, puta, da hora demais, com tudo explodindo, aí uma galerinha fala, perderam o bonde, ó, quem ficou pra trás já era. E eu, naquele momento, estava falando, olha, não acho que perderam o bonde não, porque acho que é muito cedo e penso que esse mercado ainda pode dar oportunidades. Vocês lembram que eu falava isso? E tá aí a oportunidade, né? Muitas altcoins já não subiram tanto que não voltam aos patamares do final do ano, mas grande parte delas, sim, tá lá em patamares muito próximos daqueles que a gente tinha no final do ano passado, ou seja, a rapaziada lá do fim do ano passado não perdeu o bonde, tá aí, ó, o bonde parado de novo. O trem parado na estação. Você vai fazer o quê? Você vai esperar ele fechar a porta e partir para você ficar lamentando? Então fique esperto, né? E também faz sentido a gente pensar, investidores, que o ciclo está na metade, né? Foi até o meu voto aqui, eu mesmo votei aqui, né? Ó, votei que o ciclo está na metade. Vou até mostrar para vocês aqui no gráfico. Ó, vou colocar aqui o gráfico do total, que é aqui o market cap total da indústria hoje, está aqui em 2 trilhões de dólares, né? E eu acho que a gente percorreu metade do caminho, se a gente for olhar assim, né? Faz sentido a gente pensar assim também, entendeu? Não tem uma verdade absoluta aqui. Mas, ó, a gente percorreu esse caminho aqui e eu penso que a gente pode até, quem sabe, percorrer aqui mais uma metade, né? Olha só.
mais uma metade aqui, quem sabe ver a indústria atingindo... eu falo para vocês que a indústria deve atingir uma capitalização entre 7 e 10 trilhões de dólares, né? É o exercício que eu faço aqui e, coincidentemente, esse mesmo desvio padrão aqui dessa metade de ciclo que a gente teve agora, se a gente replicar, ela vai bater lá nos 10 trilhões, tá vendo? Então, para mim também faz bastante sentido, né? Pensar que nós estamos aí na metade do ciclo, certo? E a gente teve aqui, ó, 12%, não é pouca gente não, viu? 12% falando que o ciclo chegou ao fim, né? 12% de 911 vai dar mais de 90 pessoas. A gente deve ter voto de zoeira aqui pro meio, né? Voto de zoeira, mas com certeza aqui, no mínimo, umas 70 pessoas aí achando realmente que nós chegamos no fim do ciclo. Olha, meu brother, desculpa, eu não compartilho dessa visão. Pensar que a gente chegou no fim do ciclo é concluir que você é um mega azarado, brother. Você é um cara muito azarado se o ciclo chegou ao fim. Porque vai ser a primeira vez na história do desenvolvimento da indústria que o preço do Bitcoin não vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ele não vai fazer isso aqui. O ciclo vai morrer aqui nesse cantinho aqui. Tem que ser muito azarado, né, investidores? Vamos combinar. Olha só, esse indicador de volatilidade ajustada do Power Law do Bitcoin. A gente está aqui na casa dos menos 3 pontos com esse arrefecimento nos preços do Bitcoin. Atingimos essa faixa aqui. A gente não está nem... Estamos aqui na faixa negativa, né? E os topos de ciclo costumam ser atingidos quando esse indicador bate patamares acima de 12 pontos. Olha só, 12, 17, 16, 15. A gente está aqui em menos 3. Menos 3, né? Olha só onde a gente... Olha onde a gente está aqui. Ainda num cenário de tipo... Ainda há muito por acontecer, né? Normalmente os topos do ciclo são aqui, nessa casinha aqui, né? E a galera que tá achando que a gente chegou no fim do ciclo, eles não apresentam dados e fatos suficientes para que realmente essa conclusão de fim de ciclo seja razoável, né? Muitos não têm um argumento, ele só acha, é o sentimento dele. O preço caiu, ele acha que chegou no fim do ciclo, né? E muitos argumentam, tipo, uma informação, mas é por causa disso. Uma informação, com uma infinidade de dados apontando para a continuidade do ciclo, né, investidores? Então, cara, eu não consigo compartilhar dessa visão, acho que a gente tem muito ainda por percorrer. E vou deixar o convite para vocês que chegaram no canal pela primeira vez se inscreverem e ativarem o sininho de notificações para vocês se juntarem aos mais de 23 mil investidores. Agradeço a cada um de vocês, tá, que acompanha as análises aqui no canal diariamente. O canal está crescendo em ritmo acelerado. Faça parte você também aqui da nossa comunidade. Aqui a gente acompanha diversos fatos e dados importantes na composição da nossa leitura de mercado. A gente está sempre buscando entender, né, os 3 fatores principais da tríade que compõem uma boa tese de investimentos, que é fundamentos, preço e mercado. E se juntando a nós, certamente você estará bem informado para tomar boas decisões ao longo desse ciclo e fazer lucro quando a gente de fato vê esse mercado chegando lá na fase de euforia, né? Não tem nada de fim de ciclo por enquanto. E olha só esse dado macroeconômico. Junho de 2024 foi o primeiro mês desde outubro de 2020 que nenhum banco central subiu juros pelo mundo, né? Sendo que, olha só, em setembro de 2022 a gente teve o pico com 35 altas, né, em 35 bancos centrais, né, para tentar conter a onda inflacionária que o mundo sofreu depois da pandemia, né? E isso aqui, basicamente, investidores, é a representação de uma nova fase que estamos entrando no ciclo macroeconômico, que é a fase da volta da liquidez. Tem que ter muita calma, tá? O investidor de criptomoedas tem a característica de ser super apressado. Ele queima a largada às vezes. E as coisas acontecem pouco a pouco, mês a mês, a gente vai testemunhar a volta da liquidez para os mercados de risco, e esse é um dos fatores que a gente entende que vai catalisar a continuidade do ciclo de alta dos criptoativos. Esse indicador aqui, ele traz para a gente um cenário nada otimista. Esse aqui é o número de meses desde que o Fed fez desde que o Fed teve a última decisão de aumento de juros
né, até o início de uma recessão. Ou seja, faz 12 meses que o Fed não sobe os juros lá nos Estados Unidos, né? E em 2008 nós tivemos 18 meses até que a economia americana entrasse em uma recessão. Em 2001, 10 meses. Em 1990, 17 meses. E aí, nas oportunidades anteriores, foram poucos meses, né? E aí fica a dúvida. A economia americana, de fato, vai entrar em recessão? Se vai entrar, entrará quando? Será que a gente vai passar desses 18 meses aqui? Se a gente repetir esse padrão aqui, a gente vai ter a economia americana entrando em recessão lá para o fim do ano, né? Ou lá para o começo do ano que vem. E isso seria, basicamente, ali a janela temporal em que a gente espera que a indústria de criptomoedas esteja bem aquecida, né? Bem aquecida. E eu compartilho de uma visão, investidores, falando assim ciclicamente, que talvez o único risco que a gente tem para o ciclo seja uma recessão, que vai forçar uma precificação para baixo, né, nos principais ativos americanos, e isso vai se disseminar aí para todos os ativos globais, né? Então, eu estava até vendo um vídeo do Orlando, que é um cara aqui de São Paulo também, um cara fera, um cara confiável para vocês acompanharem as análises dele. Ele tem um canal no YouTube, enfim, a abordagem dele é bem diferente da minha, ele é um cara muito mais técnico, até manja muito mais da tecnologia do que eu, mas pelo que acompanho dele, a gente sempre faz uma leitura, eu e ele, né, fazemos uma leitura muito parecida do que a gente está vendo aí, do desenvolvimento do mercado, e eu estava vendo que ele também compartilha dessa visão, né, que talvez o risco que nós temos seja uma recessão, que pode até gerar um crash nos mercados. Fora isso, brother, fora isso, eu acho que a gente segue super bem aí, e é correta a decisão, então, de você zerar a sua posição e sair do mercado, porque existe o risco de recessão? Não sei. E se essa recessão, e se a gente bater esse recorde aqui, ó? E se esse recorde for batido? E se a economia americana entrar em recessão, sei lá, 24 meses depois do último aumento de juros? Você vai ficar de fora, entendeu? É por isso que esse é um mercado chamado de risco. Existe risco aqui, né? Só que a gente não pode esquecer que é o risco que nos remunera, né? Nos momentos em que eu mais fiz dinheiro na minha vida, aqui operando no mercado, foi justamente os momentos de maior risco do mercado, né? Então, isso precisa ser sempre levado em consideração, né? E olha só, com essa queda que a gente teve aí nos últimos dias, a gente teve uma perda realizada muito grande por parte de novas baleias de curto prazo, investidores, olha só. Major players, short-term holders, major players, baleias de curto prazo, com outras palavras. Até baleia vende no pânico. É brincadeira? Baleia de curto prazo, né? Enfim, vendeu bem, vendeu mal? De uma perspectiva cíclica, vendeu mal, com certeza. Poderia vender com Bitcoin lá em cima, acima de 150 mil dólares, mas decidiu vender aqui. Vai saber o que eles vão fazer, porque eles venderam ali na casa dos 55 mil dólares, né? E se esse for o fundo? Vai ser a pior venda da vida dessas baleias aqui. Agora, se cair ali para os 50, quem sabe eles têm a oportunidade de comprar 10% a mais, né? E esse estudo propõe que o topo do Bitcoin vai ser realmente lá para cima da casa dos 150 mil dólares, né, investidores? Porque nós temos aqui nessa linha azul o P-Cycle Top, que é um indicador bem famoso aí, né, que muita gente repercute. É um indicador de marcação de topo do mercado. E como a gente pode ver aqui, em todos os ciclos a gente teve um topo de meio de ciclo, tá vendo aqui, ó? Mid-top, aqui, ó, exatamente aqui. Um outro mid-top aqui, ó, exatamente aqui. Um mid-top aqui, um topo de meio de ciclo aqui. E aí nós chegamos aqui, quem sabe, naquele que pode ser então um mid-top deste ciclo, para que depois a gente tenha a continuidade, então, no preço no avanço do preço do BTC, né? É nisso que eu acredito, independente de oscilações aí nesses próximos dias, oscilações para baixo que possam vir a acontecer. Olha só, o S&P está abrindo em alta, renovando a máxima, né? O S&P, eu sempre brinco com vocês, um índice movido pela ganância, tá lá renovando a sua máxima. Vamos ver o DXY aqui. DXY, nossa, teve uma queda na última semana de 0,92%. É isso mesmo? Não. Ou desculpa, gente,
Caiu só 0,92% com um candle desse tamanho aqui? É isso mesmo. Né? É importante que o DXY caia, que isso também abre aqui um caminho para que o Bitcoin possa se projetar para cima, né? Vamos ver aqui o total 3, o gráfico das altcoins, segue aqui lutando para se manter dentro daquela região que é um suporte potencial, né? Chegou a dar uma agulhada para baixo aqui. Mas está tentando se recuperar e manter o suporte dos 550, 570 bilhões de dólares, né? Esse gráfico tem... Vamos ver o VPVR aqui, vamos ver se ele tem volume financeiro. Olha lá. A gente pode ter aqui um próximo pico de volume que poderia ser um suporte aqui na casa dos 400 bilhões de dólares, né? 480 bilhões de dólares, mais ou menos por aqui, né? Vamos ver o que acontece, caras. Independente das oscilações que possam acontecer, eu acho que nós estamos aí vivendo uma janela de oportunidades muito interessante e que quem tiver liquidez e coragem para se expor vai colher os benefícios disso, né? E a gente segue então, volto a trazer uma nova análise no canal nesses próximos dias. Deixa o like se gostou do vídeo, inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.